E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje vamos falar sobre uma igreja anátema, seitas e heresias. Então, segundo alguns textos bíblicos que vamos falar hoje, para mostrar na realidade o que é uma igreja anátema. A palavra anátema significa maldição, né? E igreja, conhecemos, são congregação, né? Igreja vem do grego, que quer dizer eclésia. Significa assembleia de indivíduos livres ou congregação de indivíduos livres. Por isso que o profeta pregou o tema os chamados para fora. Então, este é o significado da igreja. A igreja dá credibilidade naquilo que é a palavra de Deus. E hoje vamos falar mesmo da igreja anátema, a igreja amaldiçoada, a igreja com maldição. Então, é deste assunto que vamos falar. No livro de Gálatas, capítulo de número 1, versículo 8, diz o seguinte: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Bem, é neste texto que tiramos o nosso assunto sobre uma igreja anátema. Como já disse outrora, por que eu falo da igreja anátema? Bem, segundo alguns textos bíblicos que vamos ler, os frutos, pelos seus frutos os conhecereis. E os falsos profetas não estão isentos, né? Na realidade, os falsos profetas estarão na terra ou estão na terra. Quem é o falso profeta? Aquele que traz mau ensinamento. E na realidade, nós estamos encurralados, sendo igreja do Deus vivo, estamos encurralados no meio desses falsos profetas. Ninguém está longe dos falsos profetas. Os falsos profetas estão ao nosso redor, tanto quanto uma moeda falsa está também no meio da nota verdadeira, da moeda verdadeira. Assim também estão os falsos profetas. Mas é bem verdade que os eleitos de Deus é impossível que sejam enganados. E hoje, sobre esse assunto, né, uma igreja anátema. Você dificilmente saberás, dificilmente vais conseguir identificar as características, dificilmente vais conseguir notar que este pastor, que este bispo, que este padre, que este pregador é um anátema, é falso, né? Por causa dos ensínios que você tem recebido, por causa daquilo que eu chamo, né, hipnotizado, pessoas que são controladas pela mente. Muitas das vezes as pessoas bebem tanto, mas consomem tanto, mas de um alimento podre, né? Então é isto que as pessoas consomem. Estão no lugares errados, estão com líderes errados, consomem coisas podres e por isso não conseguem nem se manter tão cristãos ou ser defensor desta mesma verdade. O apóstolo Paulo disse neste mesmo livro de Gálatas, ele porém diz o seguinte no versículo 11, né? Ele diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Bem, a palavra antropos, do grego, antropos, significa homens. E antropocêntrico, ou antropocentro, ou antropocêntrico, significa homem ao centro. Então, estamos a falar hoje sobre igreja anátema, igreja maldita, igreja cheia de maldições, mas mesmo assim ainda aglomera indivíduos que são igreja, o corpo do membro de Cristo, não é isso? Então, as seitas que ocorrem nessas igrejas o que é uma seita? Seita, na verdade, é um grupo que se afasta da verdade, né? Geralmente, segundo um líder, ou eles, na verdade, têm doutrinas particulares que exalta o antropos, né? Que exalta homens.
Então, isto é a seita. Seita é tirar o padrão da verdade, tirar o padrão das escrituras, é tirar o padrão daquilo que é o resultado positivo das escrituras e colocar o pensamento do antropos, né? Colocar pensamentos do homem. Fazer com que os pensamentos do homem tenham positividade, fazendo com que as ideias doutrinárias do homem, mesmo que não tenha padrões bíblicos, padrões que foi deixado como fundamento das escrituras, esses pensamentos tenham, né, resultado. Então, é deste assunto que estamos aqui a falar sobre igreja anátema, líderes anátemas. Todo aquele que tira figuradamente a positividade das escrituras e coloca a base das suas intenções, né, o seu próprio pensamento, sem que antes seja a inspiração divina ou idealizado pelas escrituras, que é a Bíblia, como diz o profeta na mensagem Marca da Besta, que Cristo é o cabeça, a Bíblia é o nosso livro e o mundo é a nossa paróquia. É verdade. Fora das escrituras não se encontra base para sustentabilizar o cristianismo, porque a religião cristã ela está baseada nos critérios que foi escritos por apóstolos e profetas. E é no foco dos profetas que nós conseguimos sustentabilizar a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso que uma das maiores batalhas, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, neste livro que nós acabamos de ler há pouquinho, esse capítulo 1, no versículo 8, que ele diz: mesmo que um anjo do céu vos anunciar algo que é contrário àquilo que já vos anunciei, seja maldição, seja anátema. Se você estudar os pais da igreja, né, Joséfo, entre outros, que narram certos mecanismos a história da igreja, vai encontrar que o apóstolo Paulo teve muitas dificuldades de anunciar o evangelho, por exemplo, nessas regiões. Por quê? Porque ele, quando passava, deixava uma semente, e quando retornava, o povo sempre tinha certa dificuldade de conseguir compreender o que o apóstolo Paulo havia dito, porque outros irmãos também colocavam as suas sementes. Com relação a quê? Eles ainda viviam nos rudimentos, que o apóstolo Paulo chama rudimentos fracos, observando leis, né? Eles queriam que aquele povo que vivia da graça tinham também que ser obrigado a guardar mandamentos, né? E voltar naquilo que são tradições judaicas. E isto o apóstolo Paulo não achou corretamente, porque o evangelho que ele prega, na verdade, lhe foi dado, né, para o Cristo, que ele tem que levar e ser a luz dos gentios. E gentios são aqueles todos que estavam fora dos critérios de guarda-leis, sistematizados pela tradição judaica. E o apóstolo Paulo, né, foi chamado para isso, para fazer com que os judeus também tivessem privilégio de glorificar Cristo morto e Cristo crucificado, sepultado e ressuscitado. Então, era a preeminência da missão do seu próprio chamado. Mas, infelizmente, nesta fase, ele encontrou muitas barreiras, porque os irmãos, né, judeus ortodoxos, aqueles que eram tradicionalistas, ainda queriam colocar aos gentios a essa tradição. E por isso que hoje Cristo é a palavra. O profeta diz que não há nada que está acima de Cristo, não há nada, nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhum missionário, nenhum apóstolo, ninguém que está acima de Cristo, e Cristo é a palavra. Então, todo aquele que tira o padrão das Escrituras, este é uma maldição, este é um maldito, este é aquele que está fora dos padrões escriturísticos, como diz o profeta. Se você vê um homem que se diz que é um servo de Deus, mas torce as escrituras, este é um falso servo de Deus, não é um servo de Deus. A Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é o livro de Deus, a Bíblia são os pensamentos de Deus expressos, e é graça que você tem na sua casa, é graça que eu tenho na minha própria casa, é graça que nós a carregamos nas nossas congregações, e nós nos congregamos, lemos esta palavra de Deus. Por reverências, nós nos colocamos em pé nas nossas congregações, porque sabemos que são pensamentos de Deus que foi expresso, e pela graça nós estamos aqui em nossas posses.
Portanto, todo aquele que torce essas verdades, porque nós estamos fundamentados sobre a doutrina de apóstolos e os profetas, porque ali onde também o nosso precioso profeta da era dos gentios, que se referia sobre doutrinas, sobre aquilo que lhe foi dado por inspiração para poder pregar na igreja do tempo do fim. Então, se um pastor, um padre, um bispo, um arcebispo, um pregador, um ministro qualquer, né, aquele que acha que é cristão, ele torce esta doutrina baseando-se nos seus critérios psicológicos, isto é uma seita. Uma seita é um grupo, né, que torce a doutrina das escrituras e coloca aquilo que são suas próprias bases. Coloca as ideias de homem, exaltando aquele homem. Ele dizia sempre que quando ele preparava um assunto, um tema, o anjo vinha para confirmar isto. Porque ele dizia que o mundo já está completamente destruído. O anjo tinha que confirmar aquilo que é escriturístico. Então a Bíblia é o livro, é o nosso manual no mundo que testifica, que manifesta que Cristo está vivo. Agora você vai encontrar hoje no mundo há muito fanatismo, né? Há muita gente torcendo estas bases fundamentais que foi deixado pelos profetas, que foi deixado pelos apóstolos, tentando tirar aquilo que é mais importante do cristianismo, colocando os pensamentos de homens. Quando se tira, principalmente na religião cristã, tem várias religiões cristãs, né? Nós estamos falando daquilo que é o principal assunto, que é a nossa própria religião, né? A nossa religião é cristianismo, mas existem várias religiões cristãs. Muitas das pessoas hoje em dia, eles estudam a Bíblia para encontrar o erro, né? Para encontrar algo que é contraditório daquilo que parece Deus disse ser, mas não é. Outros estudam a Bíblia porque precisam examinar este livro para que possam lhes ajudar também a vencer algumas dificuldades na sociedade. Outros estudam porque sabem que é alimento diário para fortalecer o homem interior. Este é o cristão genuíno. Então existem vários grupos na face da terra que têm outra percepção sobre este livro. Mas para nós cristãos temos uma percepção mais correta, que nós, sem este livro, sem entrar em contato com Deus, sem que nós possamos ouvir o que Deus tem a dizer para conosco mesmo, é através deste manual, através deste livro. Então, se alguém torce umas coisas deste livro, este é um anátema. Este você não deve conviver com ele, este você não deve frequentar a sua igreja, este você não deve nem lhe cumprimentar sequer, porque todos aqueles que torcem as escrituras, teu pastor não lê nenhuma parte da Bíblia, o teu pastor não fala nada das escrituras, não lê nenhum versículo bíblico, não fala nenhum versículo bíblico, ele cita, exalta ele mesmo, né? Gloria-se ele mesmo, né? E você diz que essa igreja é de Deus. Não é de Deus. Essa igreja é uma maldição. Essa igreja é do diabo. É instrumentalizada pelo diabo. É controlado pelo diabo. Porque todo aquele que é cristão, ele tende a exaltar Cristo. Cristo é o mentor da igreja. Como o profeta diz aqui na marca da besta, ele é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o centro das atenções da igreja, Cristo é o centro das atenções da Bíblia, Cristo é o centro das atenções de todo o cristianismo. Se um padre, um pastor, um bispo, o teu pastor da tua igreja, ele não fala sobre Cristo, ele apenas receia sem falar sobre Cristo, este está amaldiçoado. Ele está completamente amaldiçoado, porque Cristo é o mentor da salvação. Cristo é o mentor de toda a salvação daqueles que testificam em ser cristão, aqueles que manifestam afeto sobrenatural na palavra de Deus. Então, se você tira Cristo, você coloca, exalta homens, antropos. Isto é erradíssimo. Por exemplo, uma seita é glorificar o homem. Uma seita é colocar o homem no centro das atenções daquilo que pensamos em particular como igreja. Por exemplo, muitas igrejas
começam como seita, né? Por defender certos critérios que já está ultrapassado, por defender certos critérios que não têm bases sustentabilizadas, né? Sustentabilizado pelas escrituras. Existem igrejas que sustentam certas doutrinas que não têm como centro as atenções a palavra de Deus. São critérios fundamentais sustentados pelos homens. Isto é uma seita. Também assim como existem, né, doutrinas que são heresias. O que é uma heresia? Uma heresia são ensinos platônicos. São ensinamento platônico que muitas vezes não converge com aquilo que a palavra de Deus diz. É por isso, por exemplo, o que me faz eu ter credibilidade que este seja o servo de Deus é quando ele me mostrar o sustento e padrão das Escrituras. Nós somos fundamentais, aquilo que são fundamento das Escrituras. Você crê porque te foi pregado. Porque a Bíblia diz, como crerão se não lhes foi pregado? E como vão pregar se não for enviado? É necessário que haja pessoas inspiradas por Deus, chamados por Deus, para poder pregar a palavra de Deus. E aqueles que estão no mundo da perdição têm de ouvir este evangelho, têm de ouvir esta palavra. E quando eles ouvirem, não vão ouvir só porque você vai chegar lá e dizer, olá, sabe, arrependa-se, sem que você mostra o sustento daquela missão. Por que tu foste enviado? Então a pessoa vai ter que ler uma escritura para convencer estes pecadores. É por isso que o profeta sempre dizia, se vocês notarem que eu estou fora, errado, venham ter comigo. E mostrando uma escritura, e nós vamos tratar sobre este assunto juntos. Agora, os antropos, né? Os homens que são influenciados pelo diabo, não precisam, você está com ele confronto. Imagina, por exemplo, tem um líder, né? Com tanto ego, né? Com tanto ego, esse líder é tão egoísta, tão fascinante, pelas coisas que ele faz, mesmo sabendo que ele está errado. Ele não vai aceitar você vir com uma escritura, ele vai começar a interpretar que isso seja um confronto. Eu, por exemplo, lembro na altura, quando nós estávamos a fazer parte de um ministério, na altura não era muito nabo, não conhecia nem sequer muitos versículos bíblicos, e alguns amigos meus não acharam correto o pastor implementar na igreja aquelas danças aí de balé, que chamavam isso antes do culto começar, passa teatro, depois do teatro começa o balé. Acho que é isso, aquelas moças entram na igreja, se esticam na igreja. A igreja pentecostal aí, que não quero nem mencionar o nome porque foi uma desgraça. E isto afetou-me completamente. Mas eu, como não tinha muita coisa aí que tem a ver com as escrituras, mas eu tinha amigos que eram muito peitados nas escrituras. Foram lá confrontar com ele o que ele achou. Como ele tinha tanta glória, como ele já tinha acarretado muita gente. Porque assim, todas as pessoas começam na simplicidade, começam na humildade. Eu já conheci muita gente, quando não tinham nada, não tinha nem sequer uma igreja, só tinha talvez uma. Eles eram tão humildes, quando começaram a ter mais de uma igreja, eles ultrapassaram até o próprio diabo. O orgulho subiu-se tanto, ganhou a natureza dos milhões de demônios da terra. E é assim, todo mundo quando começa na simplicidade, ou quando você é pobre, sempre é isso, as pessoas não mostram as duas faces. Ele apenas apresenta uma face, e mais tarde apresenta outras faces. Que você vai dizer, mas não era esse tipo de indivíduo que eu pensava que fosse. É ele mesmo, só que ele mudou. Ou melhor, o comportamento da conquista lhe alterou psicologicamente, lhe alterou emocionalmente, lhe alterou fisicamente e ele se tornou aquilo que ele é. Na realidade, ele é isto que ele é agora. Então, é por isso que muitas das vezes você não sabe. O profeta Branham diz que você, na realidade, se entrar no controle do sistema da humanização, você vai compreender que o mundo em si já tem uma transformação. Os homens mudam, né? O mundo é transformado. Tudo que está no seu conceito, você tem que confiar somente na palavra. A palavra é a única coisa que você deve depositar maior ansiedade, maior confiança, maior determinação, porque é a única coisa que permanece desde ontem, hoje e para sempre. O homem vai ser alterado. E aliás, o homem morre. Como dizia o senhor pastor, que o homem é pó, né? É isto. Então,
Seitas é aquilo que coloca o homem no centro das atenções do cristianismo, né? Enquanto que a heresia quase tem a mesma semelhança da mesma interpretação, quanto que a heresia mais é um pouco conceituado naquilo que a pessoa ensina sem que tenha sustentos bíblicos, ou mudando a doutrina padronizada das escrituras, né? É tipo fundamentar algo que não tem nenhum sustento bíblico. Por isso, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando começou a fazer as suas pregações, tanto quanto outros discípulos, né, do Senhor Jesus Cristo, isto foi muito complicado para ele. Com relação com que, né, que ele fosse até pregoando Cristo, testificando sobre Cristo, nós conhecemos o seu chamado, vimos nas escrituras a sua história para que ele levasse o evangelho aos gentios. Agora, para as pessoas que estavam dentro da tradição judaica, eles viram que aquele testemunho de Paulo era algo complexo, né? Que começaram a chamar isso de heresia. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 24, versículo 5, acho que é este versículo, Atos, está dizendo o seguinte: temos achado que este homem é um peste, né? É uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo e principal defensor da seita dos nazarenos. Os judeus tradicionais, naquela altura, eles acharam que o evangelho da graça que era prenunciado pelos apóstolos, né, era uma seita, porque isso não convergia com a seita deles, com a doutrina deles. Então, eles começaram agora a atribuir nomes ou dando título àquilo que era, né, a missão dos apóstolos. A morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo, que era o evangelho naquela altura que se pregava, que Cristo ressuscitou. Isto para ele era uma seita. Então, seita é sempre aquilo que tira o foco daquilo que nós cremos. Por exemplo, doutrinas erradas. Você vai entrar em umas igrejas que pregam certas coisas que não tem nada a ver. Pode se classificar como heresia, por exemplo, que é uma doutrina implementada fora do contexto das escrituras. Isto é uma heresia. Então, quando se implementa uma seita, a seita, embora que tenha certas interpretações, dependendo do contexto, né? Nesse caso estamos falando sobre o sistema religioso, se for no contexto político também encontramos, né, as seitas, que é predominado pelo sistema dos homens. É antropocêntrico, o homem ao centro. Isso sim é uma heresia, é uma seita, aliás. Então, uma igreja anátema, um grupo anátema, amaldiçoado, é um grupo que sai dos padrões das escrituras. Nos foi ensinado, o apóstolo Paulo escreveu nas escrituras, no livro de 1 Coríntios 3,11, que ninguém pode pôr outro fundamento, no qual que já foi posto, que é Cristo Jesus. E o profeta William Branham diz que Cristo é a palavra. A palavra, se alguém ensina algo que está fora das escrituras, é uma maldição. Porque assim, nós queremos muitas das vezes entrar nas emoções de um pregador, entrar nas emoções de um pastor, entrar nas emoções de um bispo, entrar nas emoções de um apóstolo, entrar nas emoções de um padre, sabendo que este está erradíssimo. Mesmo assim, sendo igreja, é por isso que eu falei até ontem com um dos amigos meus, que nós temos compartilhado certos assuntos, ele falou algo que não quero nem repetir aqui, mas eu disse para mim: se um pastor, um bispo, onde você congrega, né, na sua congregação aí, se ele te proíbe de conhecer, de ler certos livros, essa é uma maldição. Todo líder que oculta os membros de não conhecer pelas escrituras, essa é uma maldição, porque ele vai querer penalizar, dominar a igreja, segundo os seus próprios critérios homônicos, segundo as suas próprias sedições, segundo as suas próprias ideias. Nós não queremos ideia de homens, nós queremos ideia daquilo que é a palavra, e a palavra determina tudo. Então muitas igrejas, muita gente hoje na terra
que eu sinto-me triste, sinto-me infeliz, que muita gente é dominado por esses líderes religiosos. Eles são completamente desafetados. Não é que essas pessoas, eles querem que as pessoas saibam sobre o Deus que eles creem. Não, mas querem que essas pessoas sejam dominadas. É assim. Um animal domável é aquele que você consegue, na verdade, falar com ele, conseguir conversar com ele. Nesse caso, me refiro à pessoa, membro da igreja. Conversa com o líder, tem compartimento com o líder. Ele tem atividades, diálogo com o líder. E ele também tem tempo de se entregar a Deus. Estes sim são almas, são cristãos domáveis. Agora, existem pessoas que são indomáveis. Essas pessoas, mesmo que você tenta lhe tirar, lhe guardar, eles mais tarde vão sair da igreja. Eles mais tarde vão procurar um caminho porque não foram predestinados para estar contigo. E isto acontece muitas das vezes, que muitos dos líderes tentam oprimir os membros da igreja, não terem acesso a nada, para dizer que todos eles são minhas ovelhas. Não, nem todo. Deus é que te dá ovelha. Deus é que tem que te dar ovelha. Se Deus te deu um ministério, Ele vai te dar ovelha. Não precisa você lutar, fazer guerra. É só você esperar o teu chamado. Deus vai te dar uma Bíblia, vai sair, vai evangelizar, vai te dar almas, vai te dar pessoas. Não faz guerra, não luta, não tenta oprimir as ovelhas. Ovelha não foi feita para ser oprimida. Ela foi feita para ser liberal, mas controlada por você sendo o líder, o pastor da igreja. Então esse indivíduo lhe disse, se um pastor te oculta de não conhecer certas coisas, porque ele tem medo de confronto. Primeira coisa, os pastores muitas vezes, muitos pastores, eles têm medo que essas pessoas se despertarem muito cedo, não vão conseguir lhes controlar. Ele precisa lhes guardar que só se alimentam dele. Tudo bem, até ali tudo bem. Porque uma ovelha tem que se alimentar mesmo nele. Mas quando você começa a criar leis, né? Começa a determinar leis que não pode ler nenhum manual, fora daquilo que é o espaço. Que não, é tipo, por exemplo, os católicos, desculpa por dizer isso, católicos mesmo da religião romana. Esses mesmo que fazem parte da igreja, eles não conhecem nenhum capítulo bíblico. Eles esperam simplesmente o padre vir lhes trazer coisas. E você vai dizer, são melhores cristãos. Não são melhores cristãos, desculpa pela expressão. São pessoas doentes. São pessoas que estão com vermes de pecado. São pessoas que estão com doenças graves. Estás a ver? Porque eles são limitados. Por quê? Porque eles, os próprios líderes, têm receio com que esses membros, se conseguirem entrar em contato com os manuais espirituais, vão despertar e vão nos abandonar. Porque nós temos critérios que não são predominados escrituristicamente. Então eu disse, se um bispo, um padre, um apóstolo, ele teme que os membros possam conhecer, este membro é um anátema. Essa igreja é um anátema, é uma maldição. Neste lugar você não pode nem estar, nem com esse indivíduo tens que viver. O homem tem de ter sempre o livre-arbítrio. É livre de escolha. Não é ainda ideia de Calvino ou de Giacomo Arminio. Não, Jacob Arminio ou John Calvino. Não é ideia disso. O homem desde o Éden tem sempre o livre-arbítrio. Até, aliás, todo ser humano tem livre de escolha. Você tem liberdade de escolher. Mas a tua escolha deve ser definida. Porque o profeta fala na mensagem escolhendo uma noiva que você tem direito de escolher e também direito de rejeitar. Você escolhe, mas a tua escolha tem que ser determinada com as orações e inspiração divina. Porque você vai estar escolhendo errado. Você vai estar pensando errado. É isto que está acontecendo muitas das vezes com as pessoas que estão sendo enganadas. Então, todo livro, todo pastor, todo bispo, todo líder religioso, todos aqueles que proclamam Cristo ressuscitado, que é a palavra de Deus, se eles torcem um pouco das escrituras, é uma maldição, é heresia, é uma seita, é doutrina de homens. E nós não queremos doutrina de homens, nós queremos doutrina que é estabelecido, fundamentado pelo apóstolo e os profetas, conforme ensina as escrituras. É isto que nós temos que crer e vamos crer até que os céus e a terra hão de passar. Ok? Então, estas são as bases que nós temos que ser doutrinados. Se alguém tira esse padrão, não crê nisso, é uma heresia, é uma seita. É predominado pelos homens.
Nós temos que ter sustentabilidade, deixado pela Bíblia. É por isso que o profeta disse, a Bíblia é o nosso manual, mundialmente falando. Para todos aqueles que professam a religião cristã, a Bíblia é o nosso manual, mundialmente falando. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui ia tentar falar sobre isso. No versículo 14 está a dizer, mas confesso-te que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus dos nossos pais, crendo tudo quando está escrito na lei e nos profetas. O padrão de um ministro, de um pastor, de um bispo, de um homem de Deus, ele não pode vir com suas ideias malucas, não pode transmitir o evangelho das suas ideias malucas, criar o próprio ânimo. Não pode vir com suas ideias malucas, não pode. Tem que vir com uma ideia que é puramente escriturístico. Como diz o profeta aqui nesta mensagem, ele disse o seguinte, aqui na mensagem, qual é a mensagem mesmo? Está a dizer, obedecendo a voz do anjo, parágrafo 28. Nossa missão é glorificar Cristo. Glória a Deus. É glorificar Cristo. Não é padronizar homem, padronizar pastor, padronizar ministro, padronizar homens. Não. Antropos. Corta essa palavra. É Cristo. É o mentor da igreja. Cristo é a glória da igreja. Cristo é o centro das atenções desta Bíblia, o manual do mundo. Então por isso que você vê muita gente aí não está convertida, está no entusiasmo das emoções do líder da igreja. Você vai consultar, por exemplo, alguém só um capítulo bíblico há muitos anos na igreja, não sabe nada sobre Cristo. Não sabe nada sobre a pessoa de Jesus, não sabe nada sobre a escritura, um versículo bíblico, nem conhece, mas diz eu sou cristão. Não és cristão, você simplesmente és um boneco que está sendo instrumentalizado pelo líder da igreja, só. És um boneco que está a ser instrumentalizado pelo líder da igreja. Você bater porque ele precisa que esses membros precisam ser protegidos por causa dele, porque ele precisa, a igreja lhe sustentam. Não sabe o que está acontecendo hoje? É isso. E muita gente você encontra muitos ateus aí. Não ainda são ateus só porque são ateus, porque ele passando por decepções da vida. Não só isso. É por causa desses falsos moquíforos evangélicos do tempo do fim que estamos a viver hoje. É claro que isso está profetizado que tem que acontecer, mas você precisa despertar. Saia de lá, povo meu, para que não sejas perdido com esses moquíforos evangélicos do tempo do fim. Essa desgraça que está acontecendo, falsos ensinamentos, tirando o centro as atenções das escrituras. Então, uma igreja anátema é aquela que ensina errada. Uma igreja anátema é aquela igreja que está sendo instrumentalizada por líderes ao invés da palavra. Você precisa encontrar o verdadeiro caminho das escrituras. Você precisa encarar aquele que te orienta, aquele que te prega, se ele está na submissão do Espírito Santo. Porque o cabeça da igreja não é o homem. O cabeça da igreja não é o pastor da igreja. É o Espírito Santo. O pastor é o cabeça da igreja por inquérito do Espírito Santo. É melhor que você tenha compreensão disso. E você é membro do corpo de Cristo. Totalmente isso. Não é membro de Cristo. É membro do corpo de Cristo. É por isso que você e eu se juntamos, vamos numa congregação, fazemos um membro do corpo completo. Do corpo de Cristo completo. E essas heresias, fanatismo, seitas, instrumentalizados por homens, falsos profetas do tempo do fim, falsos pastores do tempo do fim, faz com que muita gente fica no mundo de fanatismo, vivendo a vida como se a vida fosse na simplicidade, pregando seitas, pregando heresias, tirando Cristo no centro da igreja, fazendo com que isto não encontre base das escrituras. Mesmo assim as pessoas dão amém, glória a Deus. Vocês estão enfeitiçados, mas contra isso, a igreja entrou num círculo de perdição. A igreja está hoje perdida. A igreja está embriagada. A igreja está completamente fora do normal. Encontrar o fio da verdade. O profeta diz
Ego para as igrejas que estão no mundo da perdição, que é uma maldição, é um anátema. Glória a Deus. Então esteja focado nisto e que a graça de Deus possa ricamente os abençoar e faça sempre que isto possa tocar no seu coração, em nome de Jesus Cristo, para a tua